é toda a Torá estabelecida e manifesta através e por causa de Jesus Cristo. E nele existe essa aliança, uma aliança bendita que quebra toda a inimizade. Então o que o Senhor está falando é que existe um só. Quem é? Aquele que declara Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Agora, meditando em Romanos capítulo 11, eu vou ler todo Romanos 11. Que horas são? Deixa eu ver aqui. Então dá tempo. Eu vou ler todo e a gente vai pensando a respeito exatamente para falar que o Senhor tem um propósito e uma maneira de tratar os gentios, um propósito, uma maneira de tratar os judeus e o propósito, uma maneira de tratar a igreja, como Paulo diz, a igreja de Deus, tá? São grupos dentro de todo o propósito do Senhor que o Senhor tratará de uma maneira específica. Por quê? É aquilo que eu escrevi ontem. E uma das coisas que eu falei, eu escrevi o seguinte, de que o plano de Deus é coletivo, mas o seu tratamento é individual e imparcial. Por que é coletivo? Porque o Senhor está trazendo uma palavra sobre um povo. É coletivo. Só que no tratamento é individual. Por que é individual? Porque ele trata exatamente cada um conforme a sua vida, conforme a sua relação e conforme essa pessoa deseja, conforme a sua abertura, conforme a sua disposição em aprender de Deus. Isso é pessoal. Mas isso não altera o seu plano coletivo. Então, chega no momento que o povo judeu rejeita pregar o evangelho em Jesus Cristo. Então o que acontece? O Senhor levanta um outro povo. Quem é o povo? É o povo dos gentios. Mas é todo gentio? Não. É aquele gentio que declara Jesus como Senhor e Salvador. E na rejeição do povo judeu é que nós entramos nesse espaço como povo gentio, mas que se converte a Jesus Cristo. E nós nos transformamos em igreja de Deus. Então, se através de um povo o plano do Senhor foi interrompido em Jesus Cristo, o plano de Deus foi interrompido em Jesus Cristo, no coletivo, o Senhor levanta outro povo. E é exatamente o que Paulo fala em Romanos capítulo 11. E por que eu estou falando tanto disso? Porque tem muita gente falando um monte de coisa. E na maioria delas, não observa os detalhes da própria palavra. Então eu sou daqueles que não fica com lendas, né, coisas de revelação, mas que não estão completamente escritos na palavra. E eu não estou nem falando com isso que eu concordo ou discordo, não é isso. Mas eu creio que a palavra precisa me dar toda a condição, toda a inspiração para eu poder falar alguma coisa. Então vamos lá. Romanos capítulo 11, versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Então aqui Paulo está falando, olha, cuidado. Porque tem muita gente falando que Deus rejeitou o povo judeu. Não é verdade. O que Deus fez foi substituir o povo judeu pelo povo gentio para pregar o evangelho, dando continuidade ao propósito. Mas o povo judeu, porque foi substituído, foi rejeitado? Não. Tanto é que eu falo em um dos textos que eu escrevi esses dias, eu coloquei, o povo foi substituído, mas não foi rejeitado. Por que ele não foi rejeitado? É o que a gente vai ver aqui. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, o que
o que Paulo está falando, ele está usando de figura de linguagem a história de Elias em relação ao tempo lá de Acabe, Jezabel, você conhece, nós conhecemos toda a história. Quando Elias se sente sozinho, e o Senhor fala, Elias, você não está sozinho. Você é fruto de uma comunhão. Comunhão de quem? De a Trindade, com 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Ô Elias, pega leve. Você não é tão sozinho assim como você acha que é, não. Né? Às vezes quando eu ia, hoje em dia nem tanto, mas quando eu ia orar com as igrejas, que a gente fazia as marchas para Jesus, seja aqui em São Paulo, em várias cidades, fizemos isso, eu fiz isso na África, esqueci agora, Angola. Eu fiz isso na Angola quando acabou a Guerra Civil, né? E eu fiz isso também na Itália, em Roma, e depois fizemos isso na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, né? Em alguns lugares aí, e no Brasil, em todas as cidades do Brasil inteiro. E às vezes as pessoas chegavam para mim e falavam, não, nós vamos orar, porque agora... Eu falei, opa, pega leve, hein? Pega leve que não é bem assim a história. Você está aqui é porque tem gente orando. É porque houveram gerações e gerações de mulheres e homens de Deus, servos de Deus, que oraram por essa terra, pelo país, pelas suas famílias. Então, se nós estamos aqui, não é porque a gente aqui é bom, não. Não, nós somos fruto de oração de alguém. Não menospreze o plano de Deus, o propósito de Deus, e não pense você que você é a última cocada, que você é a última Coca-Cola do deserto, que não é verdade, isso não vem de Deus. Então sempre haverá um remanescente. E o que Deus está preocupado é exatamente com esse remanescente, seja dos gentios, seja da igreja de Deus, seja do povo judeu. Ainda que, se olharmos o coletivo, no coletivo, muitos tenham rejeitado a Deus e a Jesus, não foram todos, foram muitos, mas não foram todos. Senão, nós ainda não estaríamos aqui. Uma vez eu orando lá, onde a gente espiritualmente entende que há uma ação espiritual do principado da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo e tudo, e eu estava orando com o pessoal, e o pessoal falou, olha, agora aqui vai ser quebrado. Não, por favor, vamos com mais calma. Existe todo um processo. A igreja de Jesus Cristo precisa fazer por onde? Para que quando as pessoas se converterem, as pessoas se achegarem às igrejas, elas encontrem um ambiente, né? Porque eu estava falando uma vez com o pessoal, né? Porque senão a gente faz aqui, mas as igrejas não estão conectadas, elas não estão, né? Vamos dizer assim, trabalhadas espiritualmente naquilo que o Senhor deseja. Não adianta, porque não encontrarão, essas pessoas não encontrarão ambiente para crescer, para desenvolver, para permanecer, não é? Então, Israel foi substituído, mas não rejeitado. Há uma diferença entre substituição e rejeição. Que fique bem claro. Segundo a palavra do Senhor, eu não estou falando de uma revelação, é palavra de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 7 diz assim, que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Aqui,
Por isso que é bom entender a Deus. E por isso que é bom ter uma intimidade, uma relação com Deus, que nós pensemos em todos os seus princípios. Porque aqui é o princípio da oferta e do dízimo. Aí você vai falar, pô, não tem nada a ver. Aí eu falo para você, tem tudo a ver. Por quê? O que é dar uma oferta? Quando você dá uma oferta, né, oferta é diferente de dízimo e dízimo de oferta. Já falei isso, está nos estudos de Malaquias, procure lá depois no Instagram, no YouTube, que você vai encontrar. Tem mais de 16 vídeos só falando a respeito. Mas o que você percebe? Que quando a pessoa entrega uma oferta, claro, de coração, sabendo por quê, de consciência, ela está entregando uma oferta, ela está o quê? Colocando uma porção dela, ela está abrindo mão e entregando ao Senhor, entendendo que aquele valor será, por princípio, algo consagrado ao Senhor. E a Bíblia diz que a oferta fala diante do altar do Senhor. Por quê? Porque a oferta fala diante do altar do Senhor. Porque a oferta fala, porque a Bíblia diz que a oferta de Abel, como o sangue de Abel, falam diante do Senhor. Então, se a oferta fala, então a oferta está consagrada ao Senhor. Então, aquele valor que ficou com a pessoa, né? Porque ela entregou a oferta, outra parte ficou com ela. O que acontece? Aquela parte será santificada. Por quê? Porque foi entregue algo ao Senhor para que santificasse todo o resto, toda a porção. Não é assim? Não é essa a lógica da oferta e também do dízimo? Exatamente o que Paulo está falando aqui. Claro que ele não está falando isso. Eu estou falando que a gente entende conforme o propósito de Deus. O povo judeu, então, foi nessa rejeição que eles fizeram em relação a Jesus Cristo. O povo judeu foi como que oferta diante do altar do Senhor. E a oferta fala. Então esse povo judeu foi como oferta, né, entregue no altar do Senhor, para que nós, os gentios, pudéssemos ser alcançados. E porque nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus em cima da rejeição dos judeus, não significa que, por causa disso, o Senhor vai rejeitar os judeus para sempre. Por que não vai rejeitar? Porque a oferta fala. Olha só a lógica. Eu não estou falando de oferta, não estou pregando oferta de Deus, só estou explicando a lógica, a mente de como o Senhor procede. E Paulo está falando o seguinte, que o povo judeu, na verdade, ele foi, num primeiro momento, endurecido no seu coração para que nós pudéssemos entrar na brecha. E nós só estamos na brecha pela misericórdia de Deus porque o povo judeu rejeitou. E se o povo judeu rejeitou, nós fomos levantados para... Aí é que está toda a lógica do plano de Deus, para completarmos o plano de Deus, o propósito de Deus, que é o quê? Instaurar, falar sobre o reino dos céus aqui na terra. Então, isso significa o quê? Que ainda no futuro haverá plenitude para Israel, ou seja, a Bíblia fala de plenitude, é quando a palavra de Deus encontra guarida no coração humano, isso é plenitude. Tá? Romanos capítulo 11, versículo 13 diz assim: Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Então Paulo está falando, olha, eu fui chamado para falar, pregar o evangelho aos gentios, mas isso não significa que eu esteja rejeitando ou esteja abdicando do meu povo, né, no qual Paulo fazia parte, né? Paulo antigamente chamava Saulo. Saulo por quê? É da tribo de Saul. Saul era da tribo de Benjamim, entendeu? Então Paulo fala da sua origem, fala da sua estirpe, fala das suas raízes, e ele foi mandado pelo Senhor para pregar o evangelho aos gentios, mas isso não significa que o Senhor esteja rejeitando o povo. Pelo contrário, eu falei para você desde o começo da leitura de Mateus,
que se não fosse as sinagogas para distribuir, por exemplo, o livro de Mateus e o livro de Lucas, principalmente o livro de Mateus, nem tanto o livro de Lucas, mas o livro de Mateus, tanto a sinagoga de Antioquia como a sinagoga de Alexandria. Não fosse as sinagogas e a reunião dos judeus, o evangelho não teria sido distribuído como foi distribuído. E o evangelho não tinha alcançado os outros povos. Então você percebe um plano, um projeto de Deus. Diz aqui: para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo a salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E Paulo ainda está falando, se a rejeição deles trouxe reconciliação no mundo, ou seja, na vida dos gentios, que será do seu restabelecimento? Ou seja, haverá um restabelecimento. Haverá um momento, um hiato, que o Senhor vai voltar os seus olhos para o povo hebreu, para o povo judeu. Romanos capítulo 11, versículo 16 diz assim: e se forem santas as primícias da massa, é que eu falei, eu nem tinha pensado nisso, mas a linha de raciocínio é a mesma. Está falando primícias da massa por quê? Porque se dava as primícias, né? O povo tinha o hábito, de acordo com o ensino do Senhor, de dar o primeiro. O primeiro era o mais importante, então dava o primeiro para o Senhor. É a oferta das primícias. Então diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, tu falando de nós, né? Nós somos oliveira brava, quer dizer, nós não somos da oliveira bendita, mas nós fomos enxertados na oliveira bendita, né? Fosse enxertado em meio deles, te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Então, Paulo está usando essa figura, né, de enxerto, de árvore, exatamente para dizer, alguns galhos foram tirados para que a gente pudesse ser colocado no lugar. Mas isso não significa que esses galhos serão depreciados, serão banalizados, serão lançados ao fogo, não. Haverá um conserto. Por que Paulo está falando isso? E agora sou eu quem digo. Porque a gente percebe que alguns componentes do nosso povo, de Deus, da igreja de Deus, é meio assim, né? Eu tenho a verdade, né? Eu sou melhor do que eles. Claro que não falam de maneira verbalizada, mas na maneira de ser. Um orgulho, uma pompa, uma soberba. Eu sou mais do que você, porque eu tenho Jesus, porque eu conheço toda a palavra, porque eu tenho toda a verdade, porque tudo me foi revelado, porque eu abri meu coração. Que nada! É tudo pela misericórdia de Deus. Não é ninguém. Exatamente para não cometermos o mesmo erro que cometeu os judeus no passado e ainda cometem, alguns deles até hoje, achando que estão por cima. E por causa disso sofreram tanto na história. Foram tão perseguidos, foram tão destruídos, não apenas na Segunda Guerra Mundial, mas em muitos momentos da humanidade, o povo judeu foi depreciado, foi destruído, suas famílias, os pais, os filhos, os bens, a condição financeira, material. A gente sabe, é só ler os livros de história, para sabermos o quanto o povo sofreu e ainda sofre. E ainda sofre. Romanos capítulo 11, versículo 20. Bem, pela sua incredulidade, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. É exatamente o que Jesus fala lá na parábola das 10 virgens. Também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo,
a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Capítulo 11, versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, então é claro que o Senhor voltará os seus olhos de maneira específica, singular ao povo de Israel, claro que voltará os seus olhos, desde que parte desse povo não seja incrédulo. Por isso que Paulo fala no versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então é Paulo especificamente falando do povo judeu e de toda a história da humanidade, de como o Senhor tentou por muitas vezes dar continuidade à sua aliança e ao seu propósito, e o povo rejeitou. O povo rejeitou para que nós pudéssemos entrar nessa brecha. E nós fomos levantados como igreja de Deus para podermos levarmos esse reino à frente. Mas, por causa da misericórdia do Senhor, nós fomos enxertados. Se nós fomos enxertados, no lugar dos ramos naturais, significa que esses ramos naturais também serão, enxertados. Por quê? Por que eles serão enxertados? Porque é a obra de Deus, é a obra redentora. Deus trata todos da mesma maneira e dá exatamente as mesmas oportunidades. E esse povo a ser enxertado, imagina como Paulo fala, se eles foram rejeitados, imagina na restauração desse povo, que povo maravilhoso será. Então, amanhã a gente conversa mais, mas a palavra de Deus ela é maravilhosa porque ela vai falando, ela vai conversando com a gente, ela vai ensinando. E muitas das coisas que a gente ouve vai caindo por terra. Mas não por depreciação das pessoas, não. Às vezes a pessoa entendeu assim. Eu não. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. E nela pensar de dia e de noite, meditar nela de dia e de noite, para que a nossa caminhada seja progressiva, seja bem-sucedida, seja realizadora e nós sejamos instrumentos de Deus por onde passarmos, não é? Para que na volta do Senhor Jesus, ou do nosso encontro com Ele, nós estejamos a par e passo com aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é não apenas vivendo a vontade do Senhor, mas fazendo a vontade do Senhor, sendo protagonista na sua história de redenção da humanidade. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Amanhã tem mais. Vamos ler um pouquinho mais do Romanos capítulo 11 e vamos avançar. Deus te abençoe, que você seja impregnado dessa verdade espiritual, porque o nosso Deus é esse Deus misericordioso, é esse Deus que se preocupa, é esse Deus que abençoa. E não importa, ainda que a sua obra seja coletiva, não importa por causa disso que ele deprecia alguns componentes, não. Ele se preocupa com a ovelha perdida, ele se preocupa com uma ovelha, como diz a palavra. Então, por causa de 4 amigos, Daniel e seus amigos, o Senhor fez um reboliço, no trono de Nabucodonosor, em toda a história dos caldeus, exatamente por causa de 4. Mas tinham 4 milhões? Mas 4 estavam ali, exatamente refletindo a glória e o reino dos céus. Então, por causa desses 4, o Senhor fez toda uma alteração no status quo para que aqueles 4 pudessem ter vazão e manifestar a glória e o reino dos céus. Assim também foi com Esther, assim foi com Mordecai e todos os outros. Então nós somos esse remanescente, que precisamos permanecer firme, porque o Senhor Jesus está voltando e a Ele todo louvor,
toda honra e toda glória em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor, nossa casa, nossa família,